Fala galera, que é o Rio e seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E nessa aula a gente vai falar de uma coisa que pode assustar vocês, que é a fatoração. Só que são operações, são coisas que você faz que depois que você se acostuma fica muito simples. E é algo que você vai ver constantemente acontecendo na matemática, principalmente quando a gente tiver letras para fazer cálculos. Eu tenho tentado já introduzir vocês a essa questão de incógnitas, dessas letras na matemática, porque é o que se faz dentro da matemática, né? Você fazer uma conta com um número com resposta única, uma coisa que não interessa a ninguém, é uma coisa assim de um nível muito baixo. O que as pessoas querem é descobrir regras e padrões para conseguir fazer qualquer tipo de cálculo. Então é muito importante você começar a aprender a utilizar essas incógnitas aqui para você aprender a fazer qualquer tipo de conta e não apenas contas específicas, né? Por isso que eu acho que é besta você passar uma série de somas, sendo que você não precisa saber a soma em si, mas sim a regra da soma, tá bom? Enfim, o que a gente vai falar hoje nessa aula de fatoração básica? A gente vai aprender a regra distributiva, que é muito simples. Quando a gente tem parênteses na matemática, significa que a gente quer resolver o conteúdo do parênteses primeiro. Então, por exemplo, 2 vezes 3 mais 5 entre parênteses. A gente pode falar como se fosse 3 mais 5 e o resultado será dobrado. É isso que a gente quer dizer. Primeiro a gente faz a conta do meio não, de dentro do parênteses, que dá 8. E depois de resolvido isso, que a gente vai querer dobrar essa quantidade. Então, 2 vezes 8, 16, certo? Só que, porém, quando a gente tiver variáveis, incógnitas, letras, você não consegue somar, por exemplo, 3 mais A. 3 mais A ou 3 mais X não tem resultado definido. Então você quer fazer alguma coisa nessa sua conta, mas isso daqui não permite você continuar. O que a gente pode fazer nesse sentido, então? A gente pode distribuir a nossa multiplicação. O que é distribuir a multiplicação? Entenda que se eu fizer, vamos ilustrar aqui de forma muito simples. Imagina que eu quero dobrar alguma quantidade, tá bom? Eu tenho uma caixa e dentro dessa caixa eu tenho, ao invés de 3 mais 5, eu vou colocar 2 mais 3, tá? Eu tenho dois objetos e 3 objetos. E eu vou dobrar a quantidade que tem nessa caixa. Ou seja, eu vou pegar uma outra caixa e eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, certo? Então eu dobrei a quantidade da minha caixa, que seria 2 mais 3. Percebe que se eu pegasse essa caixa e eu dividisse ela em duas outras caixas, uma com 2 e outra com 3, certo? E eu dobrasse cada uma delas individualmente, o que aconteceria? Eu terminaria com a mesma quantidade do que se eu tivesse dobrado tudo junto, entende? Como a gente está falando de soma ou subtração, tanto faz, a gente está falando de uma quantidade única. E tanto faz a gente multiplicar as partes, o dobro das partes é igual ao dobro das partes somadas é igual ao dobro do total, entende? O triplo também, o quádruplo também. Então, essa é a lógica da distributiva. A gente pode falar que isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 3, mais 2 vezes A, 2A. Entendeu? Então, a gente pode transformar isso daqui em 6 mais 2A. Então, a gente, entre aspas, resolve aquela conta transformando nisso daqui, aplicando a distributiva. Só que não é que a gente vai resolver, tanto faz, a forma de você escrever daquele jeito ou desse jeito, tanto faz. Mas, algumas vezes, fazer essa distributiva permite você resolver a sua conta. Por exemplo, aliás, eu não tenho nenhum exemplo de cabeça, então, quando aparecer, a gente vai descobrir juntos, tá bom? Mas olha só, quando que acontece a distributiva? Quando ela é útil de você saber quando realizar. Por exemplo, quando tem um sinal sozinho fora do parênteses. Lembra? Na outra aula a gente falou que era 2 menos 3. A gente está aqui fazendo o quê? A gente está distribuindo a multiplicação para dentro do parênteses. E aqui acontece a mesma coisa. Se eu tenho
menos 3. O que eu estou querendo falar? Que eu tenho menos 1 vezes menos 3 menos A. Então, esse sinal negativo ele vai se distribuir para os dois elementos de dentro do parênteses. Então, menos 1 vezes menos 3 dá 3. Menos 1 vezes A dá mais A. Então, isso daqui se torna 3 mais A. Então, aqui já faz sentido, né? A gente realmente melhorou a visualização da nossa conta. Menos 3 menos A é muito pior do que 3 mais A, concorda? Então, essa daqui é uma forma de aplicar a operação distributiva. E é importante a gente falar sobre isso nesse momento, porque esse é um erro constante que as pessoas fazem quando elas vão evoluindo na matemática. Por exemplo, achar que menos 3A dá menos com menos, dá mais, então dá mais 3 menos A, por exemplo. Né? Então, ignora a distributiva e só faz a operação com o primeiro elemento, ao invés de fazer com todos. Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Se você cometer, mano, eu vou te xingar. Porque eu já te ensinei aqui. Então, é bom você lembrar dessa porcaria, porque é uma coisa que é um erro que é muito comum. Você está proibido de cometer esse erro, porque você é meu aluno aqui do meu canal das minhas aulas, tá bom? Essa outra conta aqui. Como que a gente faz? Menos 2 vai distribuir a multiplicação para os dois números. Então, menos 2 vezes menos 3, primeira conta, dá 6, positivo. Menos com menos deu mais. E menos 2 vezes A dá quanto? Menos 2A. Então, aquela conta feia toda virou esse negócio mais simples. Tá bom? Próximo. Agora é só com letras. A mais B, entre parênteses, vezes x menos y, entre parênteses. Pausa o vídeo e faz aí sozinho, que eu quero ver se você é bom mesmo, se você entendeu o negócio. Se você não conseguir fazer, é porque você está moscando aqui. Eu não sei o que você está fazendo aqui. E é porque é muito simples. O que acontece? Na verdade, não é muito simples, não. Para quem não sabe, não é simples, né? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro e a gente vai multiplicar pelos outros dois. Então, a gente vai fazer A vezes x e a gente vai fazer A vezes menos y. Então, A vezes menos y, que dá negativo. Lembra? O negativo, ele inverte o sinal da outra conta que ele estiver multiplicando. Então, tem um positivo multiplicando com negativo, vai ficar negativo, porque ele vai inverter o positivo para negativo. Tá? Aí a gente vai colocar o quê? Isso daqui. E agora o B. A gente vai fazer a mesma coisa, só que com a letra B. Então, B vezes x e B vezes menos y. Então, mais, porque é positivo e positivo, bx. E agora, mais com menos dá menos, by. Certo? Então, aquilo ali, na verdade, seria esse monte de letra feia aqui, estranha. E eu não entendi, não consigo pensar com letras. Substitui por números. 1 mais 2 vezes 3 menos 4. Tá? E aí faz a conta e vê se deu certo. Faz ela primeiro. Você pode fazer assim, ó. 1 mais 2 vezes 3 menos 4. Você pode fazer primeiro a conta somando aqui e depois multiplicando, que é o normal com números. E depois você faz a distributiva para conferir o resultado, entendeu? Então você vai fazer essas duas contas e aí você vai ver se o resultado bate. Se o resultado bater é porque você fez certo, tá? Mas fazer com letras também é importante. Parar de ter essa ânsia de querer resolver um número. Porque se você for pensar também, qual que é a diferença de A e 2? Nenhuma. Né? Se você pudesse somar e subtrair, simplesmente A é mais um símbolo que está ali na sua frente. Só que agora é um símbolo que pode significar qualquer número. Tá bom? Enfim, a gente vai falar mais sobre essas coisas em equações. Meio vezes 3 mais A. Agora a gente tem uma fração multiplicando ali, distribuindo para todo o resto. E agora, como é que a gente faz? Por quê? O que eu quero que a gente pense aqui, tá bom? Aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a multiplicação, né? Que é 1 vezes... Ficou até besta isso daqui. 1 vezes 3 mais A, que é o quê? 3 mais A. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes A dá A. Certo?
E o que a gente está falando? Que esse 2 aqui, ele está multiplicando, está dividindo quem? O 1, certo? Aqui que vem uma dúvida que as pessoas têm. Por exemplo, o 2, ele está distribuindo também a divisão para todos os outros números? Ou o 2 significa que ele só vai distribuir para cá? A grande questão é que, como a gente está falando que isso daqui é uma coisa só, certo? É uma coisa só, a gente sempre vai pegar tudo que estiver fora e a gente tem que distribuir para o que está dentro. Se for multiplicação ou divisão, que são operações do mesmo calibre. Então a gente vai dividir por 2, certo? Vou fazer o melhor aqui. Vamos fazer o melhor. 2 e 3. Então, se fosse 2/3 vezes 3 mais A, o que aconteceria? A gente... Cadê? A gente faria 2 vezes 3, 6. 2 vezes A, 2A. E agora a gente dividiria por 3. Tudo. Certo? Então daria na mesma, isso daqui. Tá, vamos fazer uma pegadinha então. E se fosse 2 mais 3 mais A? E agora? Distribuo também ou não? Ou melhor, se fosse menos aqui. Porque o menos a gente vai ver como que a gente resolve essa conta. Quanto que ela daria? Pausa o vídeo e me diz quanto que vai dar. Tá? Tenta fazer você sozinho aqui. É muito importante você pausar realmente e tentar fazer os exercícios. Só assistir a aula, tentar fazer a aula depois que eu já mostrei o resultado, é a coisa mais burra que você pode fazer. Porque aí você já sabe qual é a resposta. Você vai ter a tendência inconsciente de fazer a coisa correta, porque você já viu como que faz. Então você não teve o esforço de pensar, você não teve o erro que vai fazer você aprender, você simplesmente está colando, você não está pensando sozinho. Então é muito importante você fazer sozinho. Vamos lá. O que acontece aqui? A gente aprendeu que quando eu tenho negativo, é o quê? É como se tivesse 1 aqui, certo? Multiplicando o que está dentro. Então eu tenho que distribuir essa subtração. Então vai ficar 2 menos 3 menos A. 2 menos 3 dá menos 1, menos A. Okay? Erros possíveis que você poderia cometer. Só fazer o 2 menos 3 mais A, não distribuir nada. Né? Ou outro erro que alguém pode fazer, que eu acho que é mais difícil, mas é possível, quando a pessoa não vê que tem, que é isso aqui, a pessoa vai fazer o seguinte, eu já vi muita gente fazendo isso, por isso que eu digo que é possível de ser realizado. 2 menos 3, a pessoa faz assim, dá menos 6 então, porque tem menos, negativo, e 2 vezes 3. Aí a pessoa vai fazer a mesma coisa aqui, menos 2A, entendeu? Então é um tipo de erro bizarro que pode acontecer. Mas entenda que a matemática é muito simples. São regras que vão ser aplicadas sempre, né? É assim como a língua portuguesa. Se você escrever as palavras fora de ordem ou com uma grafia errada, as pessoas vão entender errado. A matemática é igual. O sinal fica sempre à esquerda do número. Então aqui o sinal do 2 é mais. Tá bom? Esse menos aqui, ele diz respeito ao... Aqui tudo isso daqui é negativo, que é a mesma coisa que a gente falar que tem um 1 multiplicando tudo aqui. Então, outra coisa. Soma e subtração não distribui nunca. Soma e subtração a gente já aprendeu. A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C. Acabou. Não tem distributiva. É isso daqui que está escrito e é isso. Então, 2 menos 3 mais A é simplesmente 2 menos 3 mais A? Não, não é, porque tem um parênteses e tem a distributiva, tá bom? Então, são detalhezinhos que fazem você errar. Me diz, comenta aqui abaixo se você errou, se você caiu nessas pegadinhas aqui, tá bom? Então, essa daqui é a parte de distributiva. A outra parte da direita, a gente vai fazer o contrário da distributiva, que é colocar em evidência.
que seria colocar em evidência? É exatamente o processo contrário da distributiva. A gente vai transformar esse cara aqui nesse cara aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai encontrar fatores comuns entre os números. Então, por exemplo, 6 mais 2a. 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? É. Mais 2a, certo? Então, existe um fator comum aqui, que é o 2. Quando existe um fator comum, significa o quê? Que esse fator comum ele veio de fora do parênteses e ele passou distribuindo essa multiplicação para dentro. Então, 6 mais 2a é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais a, como a gente viu anteriormente. Certo? Então, isso daqui, o que a gente fez aqui, significa colocar em evidência. Por que é importante colocar em evidência? Eu vou te dar um exemplo agora onde é importante. Ó, 6 mais 2a dividido por 3 mais a. Você consegue resolver essa conta? Não, não consegue. Porém, vou trazer ela aqui para baixo para ter mais espaço, que eu sou espaçoso. Porém, a gente pode colocar em evidência. Quem? 6 mais 2a. A gente não aprendeu que pode ficar em evidência? Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3 mais a. Certo? Olha só que mágico que vai acontecer agora. E embaixo, a gente tem 3 mais a. O que acontece? Eu tenho isso daqui igual a isso aqui embaixo. 3 mais a. E ele está multiplicando. Isso é muito importante, tá bom? Ele está multiplicando. Então, é a mesma coisa que eu falasse que aqui tem 2 vezes x dividido por x. O que acontece? É igual, né? Se é igual, eu posso simplificar. Então, o resultado daqui vai dar 2. Então, essa conta aqui vai dar 2. A gente eliminou a variável a. Olha só, então para isso que serve essa fatoração, essas coisas todas. Porque fazendo algumas manobras, a gente consegue até simplificar ou resolver uma operação que parecia que não tinha como resolver. Que 6 mais 2a dividido por 3 mais a, pô, não tem resultado. Não tem o valor da a, não tem igual, não tem nada. Como que eu resolvo isso aqui? Simplificando. Né? Eliminando a variável, nesse caso. Tá bom? Então, essa é uma forma de você fazer. Agora que a gente já sabe um pouco, faz essas duas últimas aqui. Pausa o vídeo e tenta fazer essas duas últimas, tá bom? Não vou ficar te dando sermão, mesmo sermão para você fazer, porque você é crescidinho. Só vou falar uma vez, depois se você não fizer, azar o seu. Né? Vamos lá. AX mais BX. Qual que é o fator comum entre os dois? É o que existe em comum nos dois, x. Então, a gente vai colocar o x fora. E dentro, a gente vai colocar o A mais B, respeitando os sinais. Né? A gente tem que ver os sinais que vão gerar o resultado ali que está sendo mostrado, certo? E o de baixo? O de baixo a gente já viu também. A gente pode ver de várias formas isso daqui. Uma das formas é A igual. Se eu tenho A igual, o que pode acontecer? A vezes x menos y, certo? É o que evidentemente está ali. E agora o B também. Eu posso falar que isso aqui é mais B vezes x menos y, não posso? Então eu fiz essas duas partes em separado e deu esse negócio aqui. Agora, de novo, existe uma soma separando dois caras. Se eu chamar x menos y de z, vamos falar assim, x menos y, eu vou chamar de z, tá bom? E eu vou substituir aqui az mais bz. O que aconteceria? O z tem evidência. Então é só colocar o quê? O z fora e a mais b dentro, certo? Percebe? Só que o z é o quê? É x menos y. Então eu posso colocar o quê? X menos y vezes a mais b, que é exatamente esse exercício ao contrário. Olha que legal. Não precisa fazer isso. Se você for capaz de enxergar
isso daqui, que eles estão em evidência e que basta você colocar, né, o x menos y em evidência e aí colocar o a mais b multiplicando. Pronto, resolvido também. Só que isso daqui é uma estratégia para você entender melhor o que está acontecendo, né? Para você simplificar o seu pensamento, tá bom? Então isso daqui é algo que pode acontecer na matemática. No Enem é mais difícil, né, de acontecer essas operações, mas é importante saber. Eu julgo que isso daqui, cara, é muito importante para você desenvolver o pensamento matemático, tá bom? Daqui para frente, vai cada vez mais tender a você desenvolver esse tipo de pensamento. Só uma dica final aqui, para acabar essa aula, que é uma aula difícil, eu sei. A gente tinha 6 mais 2a e a gente tinha 3 mais a. A gente colocou em evidência, colocando 2 vezes 3 mais a e 3 mais a, certo? E aí a gente cancelou aqui, ok? Beleza, aqui foi possível de ser cancelado, mas e se a minha fração fosse assim? Eu poderia fazer essa simplificação? O que você acha? Você acha que eu poderia fazer ou não poderia fazer a simplificação aqui? De novo, é uma questão de você pensar e me dizer o que você acha, né? Responde, não deixe de não responder, porque é só um sim ou não. O que acontece aqui? Aqui a gente aprendeu nas frações que quando a gente tem uma soma em cima, o que está acontecendo na verdade? Isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 3 mais a mais 3 mais a sobre 3 mais a, certo? Então, assim, você pode cancelar, pode, mas você tem que ter consciência do seguinte, que você só vai cancelar esse cara aqui. Vai sobrar o 2 sobre 3 mais a e esse cara aqui vai virar 1, entendeu? Então, como resultado disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 sobre 3 mais a mais 1. Então é possível de simplificar um pouco, mas fica um negócio ainda feio, né? Não dá para você remover a letra, não dá para você... Por quê? Porque aqui a gente tem uma soma. É diferente de você ter soma e multiplicação. São duas coisas completamente diferentes numa fração, né? Simplificação de fração, a gente só vai fazer quando tiver multiplicação. Então, por exemplo, se tiver uma multiplicação assim, a gente pode cancelar à vontade o que for igual e sobrar. Agora, se for assim, a gente não pode cancelar. Não dá. Por quê? Porque multiplicação e divisão estão no mesmo nível. Soma e subtração estão no nível abaixo, certo? Então a gente não pode confundir as coisas. Não pode fazer do mesmo jeito, porque soma e divisão estão em níveis diferentes. Não podemos misturar tudo, certo? E é isso, gente. Essa é uma aula difícil. Não desanime, não seja fraco, tá? De simplesmente desanimar, falar, não entendi nada, desisto. Porque as pessoas bunda moles que não aprendem matemática são assim, né? Primeira dificuldade que aparece, eu não entendi nada, desisto. Pronto, já larga. Desanima. Parece um bicho traumatizado que não consegue enfrentar um desafio na vida, sabe? Então você tem que parar com essa mentalidade aí de ficar com medo de tentar, de ficar com medo de enfrentar, porque matemática é isso. Vai chegar um momento que você vai ter dificuldade, que você não vai entender, que você vai ter que se esforçar um pouco mais, e é nesse momento que a gente vê quem que é, né, uma pessoa que tem coragem, que tem moral para ir para frente, que tem brio, e a pessoa que é uma bunda mole, que vai só desistir, vai ficar inventando desculpa para não ter aprendido matemática. Mas é, de novo, como eu já disse, é porque você não estuda, porque você não faz nada, tá? Assiste aquela aula lá, se você começar a se sentir assim, beleza? Bora lá. Qualquer dúvida, se vira.